Oi, gente, tudo bem? Maio é conhecido como Maio Verde, que é um mês de conscientização e prevenção ao glaucoma, que é a principal causa de cegueira irreversível. Para falar um pouquinho sobre o assunto, nós vamos conversar com a doutora Luciana Carneiro, ela que é do Conselho da Sociedade de Oftalmologia. Doutora, muito obrigada por vir conversar com a gente, falar sobre um tema tão importante. Isso mesmo, Andressa. Obrigada por estar aqui, você que está em casa nos assistindo. Então, o glaucoma é uma doença, né, que a gente separou um mês inteiro para falar sobre ela, porque ela é uma doença que causa cegueira, e a cegueira do glaucoma ela é reversível e é prevenível, Andressa. Então, por isso que é tão importante a gente estar aqui esclarecendo para todo mundo o que é essa doença, o que ela causa, né, por que nós estamos fazendo essa ação junto com a Sociedade Goiana de Oftalmologia e com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que estaremos fazendo essa ação no Brasil todo, neste mês todo de maio e também no dia 25 de maio, que será o Glaucoma 24 horas, que teremos uma ação para esclarecer, informar, conscientizar as pessoas sobre essa doença que pode causar a sua cegueira. Doutora, eu acho importante a gente começar explicando o que é o glaucoma. É a mesma coisa da pressão do olho alta? Então, vamos entender o que é o glaucoma, né? O glaucoma é uma doença que normalmente a pressão do olho está alta e ela vai alterar o nervo da visão. Só para vocês entenderem, eu trouxe um olho aqui esquemático para a gente ver como é que ele é. Vamos cortar ele no meio igual corta uma laranja, né? Só para a gente poder entender. Então, aqui a gente tem a parte da frente, né, que é a córnea, onde faz o transplante, depois a íris, cada um tem uma cor, depois o cristalino, que dá a catarata, o gel que preenche o olho, que é o vítreo, e aqui atrás a retina, que é o que enxerga, e o nervo da visão, que liga o olho ao cérebro. Então, normalmente, quando essa pressão que está na frente está alta, ela vai matando células desse nervo óptico, né, que liga o olho ao cérebro. Então, esse nervo, com as células que vão morrendo, vai perdendo o campo de visão. E o que perdeu não volta mais. Essa perda é irreversível. Porém, se diagnosticado de forma correta e tratada, ela não chega a esse ponto. Ou seja, o que perdeu está perdido. Mas o que nós queremos frisar aqui é para que não chegue a esse ponto da cegueira. Tem como evitar que outras células desse nervo também morram. Exatamente, isso mesmo. Então, assim, por exemplo, se perdeu 20%, esses 20% está perdido, mas ainda tem os 80% que a gente tem que cuidar deles, né, Andressa? E a visão da pessoa, ela vai perdendo a visão, né, no campo visual de fora para dentro, por isso que ela não sente. Então, é uma doença, muitas vezes, assintomática. E no início, a pressão, ela não está tão alta. Então, a pessoa não sente nada, ela estava levando uma vida normal. Então, por isso que a gente frisa a importância da pessoa visitar o médico oftalmologista anualmente. E quando deve ser essa visita? Principalmente acima dos 40 anos. Doutora, a senhora falou que não tem sintomas. Quando a pessoa começa a sentir, então já significa que está muito avançado. E, por exemplo, se a pessoa começa ali a perder a noção, a visão periférica, pode ser um sinal de glaucoma? Exatamente. Quando a pessoa começa a perder o campo de visão, então ela já está no estágio avançado. Normalmente vai chegando uma pessoa do lado, ela não vê que essa pessoa chegou, começa a esbarrar em objetos, começa a bater o carro. Esse é um dos sinais que o glaucoma já está, vamos dizer assim, com mais de 50% ali, né, do nervo óptico perdido. O nervo óptico, ele liga o olho ao cérebro como um computador, né, liga a tela a máquina central. Então, se ele for danificado, não vai ter a imagem na tela do computador. Então, por isso que é tão importante o cuidado desse nervo óptico. Hoje em dia, a gente trata não só a pressão, mas tem drogas também que previnem a morte dessas células do nervo óptico, que é o que a gente enxerga. Porque hoje em dia, se morreu, não tem mais o que fazer. No futuro vai ter, né? Células troncos, tipos de retina. Nós temos vários estudos no Brasil e no mundo nesse sentido. Mas no momento, a gente não tem nada para ser feito. Por isso que é tão importante essa prevenção, Andressa. E aí, o diagnóstico, a senhora disse que é importante essa consulta anual. Independente da idade, fazer essa consulta anual e aí, aos 40 anos, não deixar de fazer de jeito nenhum. O glaucoma é democrático.
Ele não escolhe normalmente idade, nem sexo, né? Nem tom de pele, nem condição financeira. Então, ele pode dar desde paciente recém-nascido até o paciente idoso. Porém, tem as idades que ele é mais prevalente. Acima de 40 anos, ele é mais prevalente. Se for depois dos 50, 60, 70, 80, aumenta, né, a prevalência e a incidência dessa doença. Agora, se você tem alguém na sua casa que tem glaucoma, você tem 4 chances de vezes a mais de ter glaucoma. Então, se um avô, uma avó, um tio, um irmão, ou se os pais têm glaucoma, você deve olhar de forma anual. E acima dos 40, essa chance aumenta mais. Então, a gente recomenda que já faça desde o início os exames, estando tudo bem, né, vai espaçando, vamos dizer assim, e depois dos 40 que faça anualmente. Então, se a pessoa tem glaucoma na família, ela tem que ficar ligada a essa doença, que ela é assintomática, e fazer essas consultas com seu médico oftalmologista anualmente. E essas campanhas existem no Brasil inteiro, existem pelo SUS, né? Existe na rede privada, mas no SUS também existe. Então a pessoa não tem assim uma desculpa para não procurar. Às vezes demora um pouquinho mais, mas é possível ser feito isso. Então, no Brasil inteiro, a gente está fazendo essas campanhas de conscientização para a pessoa saber que existe e que é prevenível. Porque se a pessoa nem sabe que existe, nem tem como tratar, não é isso, Andressa? Uhum. E doutora, assim, a gente fala de diagnóstico e como que a gente trata. É só com colírio, tem cirurgia? Por mais que não seja reversível essa cegueira, quando diagnosticado no começo, tem algum tipo de procedimento ali que dá para ser feito para prevenir que as outras células morram? Sim, exatamente isso. Então, hoje em dia nós temos colírios desde os mais simples, que são colírios com uma droga só, e até colírios com até 4 classes de drogas. Temos também associação entre essas drogas, que a pessoa pode usar essas associações, e podemos também ter cirurgias pequenas, microinvasivas, cirurgias a laser, até cirurgias fistulizantes, onde criamos, né, vamos dizer assim, uma passagem, uma ponte entre essa parte da frente do olho até essa parte de trás, para poder drenar esse líquido que está em excesso, causando esse aumento de pressão. Tem também uma cirurgia que você pode colocar um tubo dentro do olho, como se fosse um tubo de silicone, que você drena esse líquido, né, quando está um glaucoma mais agressivo, mais refratário, né, que tá mais difícil controlar a pressão, que drena lá para trás da porção posterior, porção lá de trás do olho. Então, hoje em dia, tem vários tratamentos. Então, a pessoa ela é diagnosticada, então vamos tratar para que não haja essa perda. E, às vezes, ela tem esse diagnóstico e nem houve perda ainda. Uhum. Tá no foi numa consulta ali de rotina. Exatamente, numa consulta de rotina, foi trocar o óculos, foi porque o olho estava vermelho, estava incomodando alguma coisa, ou então na sua check-up anual e viu que já estava com essa doença. E nem todo mundo que está com a pressão um pouquinho alta também tem glaucoma, porque tem outras causas que podem causar pressão alta e não é glaucoma. Uhum. Por isso que é tão importante essa avaliação, esse check-up anual. E existem tipos diferentes de glaucoma? Existem, né? Existem os glaucomas congênitos, que a criança já nasce com ele, que às vezes tem que fazer uma cirurgia de imediato. Existem os glaucomas primários, que a pessoa não tem nenhuma outra causa que causa aquele glaucoma. Existem os glaucomas secundários também, que a pessoa, por exemplo, quem usa corticoide tem a maior chance de ter glaucoma. Quem tem inflamação intraocular, né, que é a chamada uveíte, que é a inflamação dentro do olho, tem mais chance de ter glaucoma, né? Quem está com catarata pode aumentar a chance de ter glaucoma. Quem é diabético também aumenta a chance de ter glaucoma. Então, existem vários tipos de glaucoma, né? Glaucomas secundários, glaucomas de ângulo aberto, de ângulo fechado. Esse ângulo é o ângulo onde drena, né? Vamos ver aqui nosso esquema novamente, onde drena o líquido, que é o humor aquoso, né? Doutora, e a alimentação, ela pode contribuir com esse glaucoma? Uma má alimentação, digamos assim, ela pode contribuir para essa pressão alta do intraocular? Tudo que é antioxidante ajuda a prevenir o glaucoma e todas as doenças degenerativas de modo geral no corpo, né, Andressa? E tudo que é oxidante, ou seja, né, a fritura, comer muita carne vermelha, né, tudo que não é saudável, o açúcar, a farinha branca, né, não é bom, vamos dizer assim, para nenhuma doença e muito menos para o glaucoma. Então, o que a gente orienta? Né? Uma alimentação saudável, com bastante frutas do cerrado, que são todas antioxidantes, né? Verduras, né? E diminuir a carne vermelha de modo geral.
né? E cortar o açúcar e diminuir também as farinhas brancas. Doutora, eu quero voltar um pouquinho nos sintomas. A senhora falou que é uma doença assintomática, mas quando chega a ter sintomas, quais sintomas são esses? A pessoa pode começar a sentir que o olho está incomodando, né, que o olho pode ficar um pouquinho vermelho. Se a pressão do olho aumentar muito, ela pode ter dor. Nesse momento que a pressão do olho aumentou muito, se a pressão estiver um pouco só aumentada, ela não vai ter dor. Por quê? Como se fosse assim, aquela história do sapo que vai cozinhando devagarzinho. Então ela vai aumentando devagarzinho a pressão, não vai ter dor. Mas se a pressão aumenta do normal, né, que é de 12 até 18, vai de repente para 30, 35, 40, ela pode ter uma dor forte, né, com náuseas, querendo vomitar. O glaucoma também pode dar, por exemplo, uma fotofobia, na hora que sai na luz, se incomoda. Na diferença do ambiente claro para o escuro, na hora que ele entra no ambiente escuro, ele fica incomodado também, à noite às vezes fica incomodado. Então são esses sintomas pequenininhos que a pessoa pode ter e que já pode indicar que tem ali alguma coisa de glaucoma. Mas essa parte genética, a gente frisa dessa parte que ela é muito importante. Se você tem alguém na sua família, né, que tem glaucoma, aí você realmente deve fazer esse controle bem rigoroso, porque mesmo se você é jovem, você pode apresentar desde cedo o glaucoma. Doutora, eu agradeço a presença da senhora para esclarecer sobre um tema tão importante e que ainda gera tanta dúvida, né? Ainda não é tão falado assim. Obrigada, eu agradeço estar aqui e quero convidar você para ir no Glaucoma 24 Horas, que é um evento que a gente vai estar fazendo aqui em Goiânia, lá no Vaca Brava, no dia 24 e 25, e também lá no Flamboyant, que a gente vai estar orientando as pessoas em relação a tudo isso que a gente falou hoje, e vai ter lives também do Conselho Brasileiro de Oftalmologia no site deles, né? E vai ter teleorientações, teleconsultas, então esperamos você lá também. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, tchau, tchau!